Olá, meu nome é Cíntia, sou consagrada na comunidade Aliança Shalom e estamos juntos aqui hoje para termos uma experiência pessoal com a Palavra de Deus. Que bom que hoje, começando também pedindo a intercessão de Nossa Senhora neste mês mariano, vamos suplicar também a Maria que ela nos ensine a como rezar com a Palavra de Deus. Que através da sua presença, da sua intercessão, nós possamos mergulhar na Palavra de Deus, observando aquilo que Deus quer falar para nós pessoalmente, contemplando os mistérios de Cristo na nossa vida e assim poder dizer como ela, faça-se em mim segundo a tua palavra. Hoje, juntos, vamos viver dois momentos para nos ajudar. Num primeiro instante, vou passar aqui rapidamente os pontos essenciais para que você viva bem este momento de oração. Os passos da leitura orante da Palavra de Deus e a postura que o seu coração deve ter diante do sagrado. Num segundo momento, estaremos rezando juntos, fazendo a leitura orante com a Palavra de Deus, e você poderá em seguida aprofundar essa sua experiência pessoal com a Palavra de Deus, na sua oração, na sua casa, se alegrando com os feitos de Deus, com as maravilhas de Deus na sua vida. Vamos começar? Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós queremos rezar, nos colocar diante de Deus, é deixar tudo. É deixar tudo e escolher um lugar adequado onde possamos ficar em silêncio a sós com Deus. Pegar a palavra de Deus, estar próxima à palavra de Deus, sabendo diante de quem estamos. Estamos diante de Deus, diante da palavra de Deus que é sagrada, que tudo que toca, cria, recria. A palavra de Deus que realizará em nós aquilo que ela diz. É nessa postura de confiança, de amor, de respeito, de humildade que nós devemos nos colocar na nossa oração, pedindo o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos coloca nesta posição diante do sagrado, como filhos de Deus, amantes da vontade de Deus, desejando escutar a voz de Deus. A leitura orante, ela é a forma de nos aproximarmos da palavra de Deus, de rezar, de orar com a palavra de Deus, de ler esta palavra de Deus, de ouvir esta palavra de Deus. É uma postura de oração que exige do nosso coração uma humildade, um respeito, um amor à palavra de Deus que é dirigida para mim, para você hoje. É Deus quem me fala diretamente através da sua palavra. O primeiro passo da leitura orante da palavra de Deus é fazer uma boa leitura. E o que é fazer uma boa leitura da palavra de Deus? Estar com a palavra de Deus diante de você e sabendo qual é o texto bíblico que você vai ler e rezar, você pode folhear um pouco a sua Bíblia, observar um pouquinho o que se fala antes do capítulo que você vai rezar, se propõe a rezar. Observe o que é que acontece um pouquinho antes, o que acontece um pouquinho depois, para você se situar no contexto da leitura bíblica, observando os sentimentos de Jesus, o que está acontecendo naquele momento. Para fazer uma boa leitura, é importante que você leia 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes você precisar para entender o que o texto está lhe dizendo, observando os personagens que estão nesse texto bíblico, observando os sentimentos, observando os acontecimentos, observando os comportamentos, os sentimentos de Jesus, especialmente quando se trata do Evangelho. E é assim que você vai observando
aquilo que o texto diz. Essa é a primeira etapa. Você vai começar a perceber que à medida que você estiver fazendo uma boa leitura da palavra de Deus, algumas frases, algumas palavras vão começar a despertar mais o seu interesse, o seu coração. Começam como que sendo dirigidas a você de uma forma direta. E é a partir daí que começa o segundo passo da leitura orante, a meditação. É aquilo que o texto me diz pessoalmente, é aquilo que o texto começa a me questionar, a mexer comigo, a colocar diante de uma verdade. É neste momento da meditação onde nós precisamos parar mais naquela frase, naquela palavra que me é dirigida de uma forma pessoal, particular, e deixar com que ela vá criando espaço dentro de mim para que a voz de Deus vá falando cada vez mais diretamente o que Ele pretende me revelar. Neste momento da meditação é importante não ter pressa. É importante mergulhar, deixar com que a palavra ela vá criando esse espaço da graça de Deus dentro de mim, dispondo o meu coração, a minha inteligência, purificando os meus sentimentos, as minhas intenções, purificando todo o meu ser, para que Deus realize aquilo que Ele deseja. Este momento da meditação é importante que você esteja rendido e vá se rendendo cada vez mais a esta palavra, submetendo-se à voz de Deus, confiando na voz de Deus que sonda o seu coração e que deseja lhe levar num caminho de cura, de libertação, de salvação. Neste momento da meditação, todo o nosso ser ele está disposto, ele está rendido à palavra de Deus. É o senhorio de Cristo, o segredo da vida de oração. E é ruminando esta palavra, essa frase, essa palavra que saltou a mim, a você de uma forma pessoal, percebendo o sentido que ela tem para a minha vida hoje, o sabor que esta palavra tem, como ela se faz, como ela traz sentido para mim hoje. Perceber que Deus está me falando diretamente. Então, passamos pela leitura, meditação e agora o terceiro passo. A meditação, ela fez com que a palavra me questionasse, me colocasse diante de uma verdade. E agora o meu coração, a minha alma, o seu coração vai responder a esta palavra em forma de oração. É o terceiro passo da leitura orante, a oração. Aquilo que o texto, a palavra de Deus me disse, agora eu respondo de uma forma pessoal. Eu vou assumir de uma forma prática aquela verdade que Deus me revelou, de uma forma profunda, submetendo-se ao poder que esta palavra tem de transformar a minha mentalidade, os meus sentimentos, o meu coração, de me levar para uma vida concreta como filho de Deus. Aquela palavra que me transforma e que me cura. E por fim, passamos para o quarto e último passo da leitura orante, que é a contemplação. Depois de passar por uma boa leitura, de meditar com a palavra de Deus, de responder, de dialogar com esta palavra de Deus, passa-se a contemplação, que é nada mais, nada menos do que expor-se aos efeitos desta palavra. Assim como fez Nossa Senhora, que depois de compreender qual era a vontade de Deus na anunciação do anjo, ela simplesmente vai se submeter a esta voz de Deus para que se realize nela esta palavra. E ela vai dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra.
A contemplação é como se expor ao sol da palavra. Para se expor ao sol não precisa nenhum esforço meu nem seu, é simplesmente se expor à palavra. E quando nos expomos a esta palavra, a este sol da verdade de Deus, nós podemos perceber os raios solares penetrando na nossa pele, na nossa alma, no nosso coração. E a palavra de Deus vai cumprir em nós aquilo que ela diz, a sua vontade. E se você está estudando, se você está rezando com esta palavra de Deus, você vai assumindo ela de uma forma cada vez mais particular, mais concreta. Essa é a nossa alegria. A palavra de Deus se torna vida na nossa vida. E dessa forma, da forma como estamos experimentando e tendo essa experiência pessoal com a palavra de Deus, é importante saber que na nossa oração, aquilo que Deus fala para mim pessoalmente vai ser diferente hoje do que vai falar para você. E é por isso que nós falamos que a oração é um caminho de intimidade com Deus, uma oração que é mergulhada na presença de Deus, parada na presença de Deus, aonde tenho com Ele um relacionamento pessoal. Quando nós contemplamos a Cristo, Deus, pela sua palavra, começa a imprimir em nós o mundo de Cristo, os sentimentos de Cristo, imprime em nós a vida de Cristo pela palavra. Agora, no nosso segundo momento, vamos juntos fazer a nossa leitura orante com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E tomando as Sagradas Escrituras, vamos pegar o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Abrindo a sua Bíblia, você pode folhear um pouquinho e observar o texto da leitura que vem antes. Você vai perceber aí que tem a leitura do Bom Pastor. Vai perceber também que o texto que nós estamos lendo vai começar a falar sobre a festa da dedicação e que em seguida vai começar a ter outras leituras, como a ressurreição de Lázaro, e vai se aproximando aqui o final do ministério público de Jesus, aonde ele começa a falar sobre a sua Páscoa. É esse o contexto bíblico que está a leitura que nós vamos rezar hoje. Vamos ler aqui juntos. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo, sobre o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e diziam-lhe: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: já vos disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz,
e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me dá tudo, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Lendo novamente. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sobre o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: Já vos disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Lendo mais uma vez. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo. Jesus estava no templo, sobre o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: Já vos disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. É próprio do Espírito Santo, quando estamos rezando, fazer-nos lembrar também de outros textos bíblicos. E aí me deu o desejo de retornar aqui à passagem do bom pastor, quando Jesus diz assim, no versículo 14: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus é o bom pastor.
O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele não é como um mercenário que não se importa. Senhor, eu acredito, Senhor, que Tu se importas comigo, que Tu se importas com a minha vida, com a minha saúde, com a minha família. Eu confio, Senhor, no Teu amor. Eu confio, Senhor, nas Tuas palavras. Eu confio, Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque Tu dás a Tua vida para mim, para que eu tenha vida. Obrigado, Senhor, e eu acredito na Tua palavra. Acredito que somos um, que em Ti eu tenho a vida eterna hoje, a vida plena hoje, nesta vida. Acredito, Senhor, que Tu cuidas de nós e que estamos unidos num só coração, numa só alma. Dá-me, Senhor, a graça de ouvir novamente a Tua voz, renova a Tua voz, que eu não escute outras vozes, Senhor, no meu coração, que não seja o medo, que não seja outra coisa, somente a Tua voz. E procurando perceber nesta palavra os sentimentos de Jesus, nós que juntos percebemos que Ele, um pouco antes dessa leitura, revelava-se como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que se importa, aquele que dá a vida eterna. E Jesus aqui, Ele está caminhando para a sua Páscoa, para dar a vida. Nesta leitura que fizemos agora, vimos que Jesus ele entra na festa da dedicação do Templo de Jerusalém, que Jesus ele está no templo, ele contempla o templo, é a festa das luzes, a festa judaica. E ainda assim, neste momento, os fariseus eles estão tentando pegar Jesus para acusar e condenar Jesus, querendo que ele se proclame como Filho de Deus, eles querem alguma coisa para condenar Jesus. E Jesus ele questiona aqui, ele coloca dizendo: eu já disse, mas não acreditais, porque vocês não são das minhas ovelhas. Realmente os fariseus não estavam entre as ovelhas de Jesus. Mas todas as obras que Jesus fez, Ele fez em nome do Pai, e essas obras dão testemunho dele. E aqui a gente pode perceber os movimentos do coração de Jesus. Ele que está disposto a dar a vida, para me dar a vida, para te dar a vida. E ele vai chamando aqui a atenção, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que neste dia de hoje, o Senhor, Ele venha resgatar em nós o desejo de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de mergulhar na sua palavra, de guardar a sua palavra, os seus mandamentos, de seguir os seus passos. É o bom pastor, aquele que dá a vida. E é próprio do Espírito Santo, e recordando outras leituras bíblicas neste momento da sua oração. E eu me lembro aqui no momento também da multiplicação dos pães, onde Jesus ele orienta que os discípulos coloquem todos sentados e ali possam aguardar a distribuição. E a gente lembra também do Salmo 22, onde vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz descansar. Jesus que coloca todos para repousar em sua palavra, repousar também na sua doação de vida, na Eucaristia. Obrigado, Senhor, porque Tu vens nos dar, Senhor, hoje, Tu vens me dar e renovar a minha fé. Eu creio, Senhor, com toda a força do meu coração, com toda a minha vida, com toda a minha história, que Tu és o bom pastor,
que nada me falta, Senhor, que nada pode roubar o teu amor da minha vida. Diante de todas as circunstâncias que vivemos, diante da nossa história, diante de doenças, diante de desafios familiares, financeiros, em todo o mundo, Senhor, a nossa paz está em Ti. Eu acredito, Senhor, e eu quero, Senhor, esta vida eterna hoje. Eu confio na Tua palavra. Realiza, Senhor, em mim esta palavra. Realiza em mim este Teu amor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos. Meu Pai, que me deu tudo. Obrigada, Pai, porque em Jesus posso te chamar de Pai. Obrigado, Pai, porque me deste Jesus. Obrigado, Pai, porque em Ti eu tenho tudo e não me falta coisa alguma. Obrigado, Pai, pela vida eterna. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela verdade. Obrigada porque esta Tua palavra, Senhor, avança em todas as áreas da minha vida, trazendo a paz, a confiança. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, porque o Teu amor é maior do que tudo, é maior do que os meus limites, é maior do que os meus medos e fraquezas. Te peço, Pai, um coração de criança, um coração que confia, o coração de Jesus, um coração abandonado e confiante, que dá a vida, que se alegra em dar a vida a Ti. Te peço, Senhor, que pela intercessão de Nossa Senhora, conceda a mim e a todos que rezam juntos agora através dessa live, a graça de um profundo amor à Tua voz, à Tua palavra. Realiza em nós, Senhor, segundo a Tua palavra. Desperta em nós um amor, um desejo de aprofundar nas Sagradas Escrituras para vivermos melhor a nossa fé, para vivermos melhor e sermos testemunhas da Tua palavra, testemunhas de Ti, Senhor, testemunhas do amor do Pai. E neste momento, meu irmão, você pode continuar a sua oração, orante com a palavra de Deus, mergulhando, parando, deixando com que as palavras elas sejam mais diretas a você. E após tudo isso, você pode e deve escrever no seu caderno de oração os frutos da sua oração e aquilo que Deus pede para você hoje. Meditando durante todo o seu dia esta palavra, ruminando, trazendo sabor e sentido à sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe com um amor fecundo à sua santíssima voz, às Sagradas Escrituras. Shalom.